Pastores, meu pai faleceu quando eu ainda era pequena e logo assim minha mãe casou. Mas esse homem abusa de mim e eu sempre contei pra ela, mas nunca acreditou. Até que agora ela pegou, mas mesmo assim nada fez. Não sei se é por medo, pois já vi ele ameaçando ela. O que eu faço? Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Quero deixar um texto bíblico que se encontra em 2 Samuel, capítulo 13. Todo esse texto, todo esse capítulo 13 fala muito sobre este assunto. Mas eu quero deixar 2 versículos, para nós começarmos a falar a respeito desse assunto. Versículo 11 e o versículo 12 de 2 Samuel 13. Diz assim: chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Então, queridos, essa passagem, esse texto que eu li, conta a história dos filhos de Davi. A filha de Davi, Tamar, e também dos filhos Aminon, também do seu irmão Absalom e também do seu amigo, Jonadab. Então essa história é uma história muito bonita, mas também uma história triste. Fala de um estupro dentro de casa, dentro da sua própria casa. O seu irmão estuprou a sua irmã. Interessante que a gente lê na história, foi criado todo um cenário para que ele pudesse estuprar a sua irmã. Ele se apaixona pela sua irmã, ele sente desejo pela sua irmã, e aí ele então comenta com um amigo dele, chamado Jonadab, que ele estava interessado na sua irmã. Jonadab, seu amigo, aconselha a eles conselhos de amigos, pessoas que não têm um conhecimento de Deus. Diz para o seu pai que você está doente e pede ao teu pai que a sua irmã Tamar venha cuidar de você. E quando ela entrar no quarto para trazer remédio para você, trazer comida para você, você faz o seguinte: você agarra ela e deita-se com ela. E assim ele fez. Ele pegou, falou com o pai acreditou nele, deixou a irmã cuidar dele, e quando chegou na hora, ele deita com a irmã e estupra a irmã. E isso, querido, trouxe um desastre na família, Trouxe maldições para a família, trouxe tragédias para a família, porque Absalom, que era irmão de Aminon, soube da história. Tamar contou para ele, e ele contou para o rei não tomou atitude nenhuma, e ele pegou então, armou toda uma cilada. Se for possível, você lê essa história na Bíblia, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 38, conta essa história. E Davi não acreditou em Aminon, ou acreditou e não tomou atitude. Aminon continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Então Absalom armou uma cilada, pediu o pai para ir tosquiar as ovelhas e que Aminon fosse junto com ele, e foi lá e ele matou o seu irmão Aminon. Então, querido, isso acontece desde os tempos bíblicos. Eu quero deixar um conselho para você. Você contava para sua mãe não acreditava. Parte a gente consegue até entender um pouco, porque normalmente os filhos têm muito ciúme dos pais, pela sua mãe ter casado com outro. De repente poderia ela achar que era uma parte de ciúme sua, até um ponto dela chegar e pegar e não tomar atitude. Aí ela já errou, entendeu? Aí ela está errada. Primeiro, ela deveria ter acreditado em você. Segundo, quando ela pegou, viu o teu padrasto fazendo esse abuso com você, e ela não tomou atitude nenhuma. Então o conselho que eu tenho para você, querida, você denunciar o teu padrasto e você sair de casa, vai para casa de uma tia, vai para casa de alguém que te dá o apoio, E até a justiça mesmo hoje tem órgãos que ajudam nessa questão. Vá na polícia, denuncia ele, mas você não pode ficar dentro de casa, senão pode ser, como você disse, pode ser que ele esteja ameaçando a sua mãe, e ele pode fazer coisas piores. Mas
do jeito que tá, não pode ficar. Eu acho que nós, mulheres, né, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque é quando há separação, às vezes a esposa fica viúva, às vezes é nova, quer colocar uma pessoa dentro da sua casa, e a gente, às vezes, não pensa nisso. Eu tenho 3 filhas, a gente sempre conversou isso, eu e o Claudeci, porque eu tinha muito medo, porque a gente conversa sobre tudo, e eu sempre falei pra ele, falei assim, amor, se algum dia a gente não der certo, eu não tenho coragem de colocar outra pessoa dentro da minha casa, porque eu tenho 3 filhas, moças, são bonitas, né, e é muito difícil, gente, você confiar hoje, né? Eu sei que existem pessoas honestas, mas as minhas filhas não é nada, né? Do caso do padrasto, não é nada dele. Então é muito difícil a gente falar sobre tanto abuso de parentes, né? Pessoas, às vezes, tio, é avô. Imagina, né? Uma pessoa que não tem parentesco. Então eu falo pra você hoje, né? Mãe, pense bem antes de botar uma pessoa dentro da sua casa. Você que tem filhos, né? Menina ou garoto, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com menina, mas também meninos. Existem pessoas que abusam também de meninos. Então eu quero falar pra você, o amor de mãe que você tem. Pense muito, porque traumas que fica marcado pro resto da vida, né? Quantas pessoas que a gente conhece depois tem problema no seu relacionamento por causa de uma coisa dessa. É muito triste, como meu marido falou, é uma situação muito triste. E eu quero dizer pra vocês, essa situação não é só dessa moça. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar. Na cidade onde a gente trabalhou, eu conheci uma jovem que ela tinha se formado a psicóloga e ela começou a fazer o seu estágio num bairro que nós tínhamos lá no Carmo. E ela veio um dia conversar comigo, ela até chorou, ela falou assim, pastora, é muito triste, é muitas crianças sendo abusadas por pai, por padrasto. Então, mãe, eu deixo esse apelo para você, cuide dos seus filhos, né? Vê onde os seus filhos estão, sabe? Confie nos seus filhos, ouça o que eles têm para dizer. Muitas das vezes a criança ela faz algum sinal, ela demonstra que tem pessoas abusando dela. E a gente às vezes faz de conta que a gente não está vendo. Eu sempre fui uma mãe muito preocupada. As minhas filhas até falam que eu sou preocupada demais, mas eu sempre tive esse cuidado. Eu não gostava que as minhas filhas iam dormir na casa de coleguinha, porque eu tinha medo. Eu acho que quando Deus dá um filho pra gente, Ele está confiando em mim para cuidar. Então que você possa ser cuidadora, mãe, né? Comece a observar os seus filhos. Você, moça, né, que fez essa pergunta, eu imagino o seu sofrimento. E eu peço ao Senhor que traga cura sobre a tua vida, porque é muito triste. Eu creio que isso trouxe ferida na tua alma. E eu te aconselho hoje a procurar um profissional para que ele possa tratar dessa tua ferida. Creio que Deus vai fazer isso, mas você precisa de ajuda de um profissional, tá? E deixa esse conselho, mãe, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. Tá bom? Não é todos os padrastos. Eu conheço histórias de padrastos que se tornaram mais do que pai. Porque existe pais que não cumprem o papel de pai, não cumprem o papel de homem, né? E ele abandona filhos e vem padrasto e cuida dessa criança, cuida dessa família como se fosse o seu próprio filho. Mas você, que é adolescente, né, criança, que assiste nossos vídeos também, se caso está acontecendo com você, de repente, né, um carinho de um parente, né, que te deixa constrangido, te deixa com vergonha, que diz que você não pode contar para ninguém, sabe? Né? Conte para pessoas que você confia. Se de repente você já tentou contar para sua mãe, já tentou contar para alguém, ou até mesmo para o seu pai, né? Tentou contar e eles não acreditaram, conta para um tio, sabe? Conta para uma pessoa que eles possam te ajudar, tá? Existe hoje em campanhas, né? Até na internet, devido à quarentena, muitas pessoas ficarem em casa, e caso uma criança, uma pessoa está sendo, né, violentada dentro de casa, está sendo abusada dentro de casa, para ela gravar um vídeo, né? Fazer um X na mão com batom e gravar que ali vai ser identificado, então, que aquela pessoa está sendo, né, violentada, está sendo abusada de alguma forma. Isso é um caso muito sério, é um problema muito sério que precisa ser ajudado e precisa de ajuda, né? Então, mãe, acredite nos seus filhos. Mãe,
né? Se seu filho tem mania de contar história, inventar história e conta uma coisa para você, investiga, sabe? Investiga, procura saber se é verdade ou não, porque é uma coisa muito séria. E cria traumas nas crianças, cria traumas nas pessoas que marcam elas para o resto da vida. Amém? E a minha oração é que o Senhor cure essa pessoa, que o Senhor traga refrigério nessa pessoa, que o bálsamo do Senhor seja derramado sobre essas pessoas, né? Não só essa jovem que mandou essa pergunta, mas todos aqueles que têm passado por problemas semelhantes a esse. Tá bom, queridos? Deus os abençoe. Tchau. Tchau, até a próxima. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar.